Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Então, antes de iniciarmos, vamos recordar das atividades da casa. No segundo sábado de cada mês, a casa abre para atender as famílias em vulnerabilidade. Então, aceitamos doações de roupas, de calçados, de brinquedos. Brinquedos, especialmente, estamos precisando para quem quiser colaborar. É só trazer até aqui na casa. A casa também oferece grupos de estudo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, estudar. Temos um que iniciou recentemente, então também é só procurar um dos trabalhadores para ingressar. Então vamos dar início ao nosso estudo, sempre na companhia do nosso amigo Jesus, e refletindo na mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo 2 Timóteo 4, 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre, por ocasião do rigoroso inverno do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Então agora, vamos fechando os nossos olhos por um momento. Vamos nos desligando do mundo lá fora, deixando de lado as angústias e qualquer preocupação que tenhamos trazido conosco. Vamos ouvindo as batidas do nosso coração, o silêncio da nossa respiração e nos conectando com a espiritualidade luzeira que nos acompanha. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade do estudo, mais uma oportunidade de avançarmos em nossa reforma íntima. Permita, Mestre querido, que nossos passos sejam firmes e nossa fé viva, para permanecermos no caminho reto, aceitando nossas dificuldades e humildemente nos colocando diante de Ti para ouvirmos Teus ensinamentos. Sabemos, Senhor, que nem sempre a vida será fácil, mas também sabemos que não precisamos enfrentá-la sozinhos. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos Teu amparo,
a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos destes. Intui a palestrante da noite, para que suas palavras alcancem nosso entendimento e nossos corações. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então agora, convido a Elisete para a palestra. É com muita alegria que a gente retorna à casa para que a gente converse um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e que esse conhecimento que a gente vai compartilhar, que a gente vai acrescentar, vai crescer, ele possa servir para que a gente nos melhore e que a gente consiga fazer a nossa evolução espiritual. O tema escolhido para a palestra de hoje, para a reflexão, é: quando Deus fala pela dor e pelo amor, nós estamos preparados, prontos para ouvir? Né? Muitas vezes nós temos problemas, temos felicidades, temos facilidades, e nem sempre a gente percebe por trás disso o trabalho de Deus, de Jesus, que influenciam em nossa vida. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, e essa fala ela está baseada numa palestra do Jorge Elarati, que fez há alguns meses essa reflexão, e ela é muito importante e bem didática, vamos dizer assim. A gente vai conversando e vai entendendo. Então, nós iniciamos lembrando que no século XIX, uma quantidade muito significativa de pesquisadores estudou o fenômeno espírita. Então, no século XIX, foi no século que nós tivemos a situação das mesas girantes, predominantemente na Europa, as irmãs Fox, com as famosas batidas na parede, nos Estados Unidos. Então, houve todo aquele movimento de comunicação do mundo espiritual para com o mundo material, e isso despertou muita curiosidade. Então, naquele século, a gente teve muitos estudiosos que se debruçaram sobre o fenômeno espírita, sobre principalmente essa possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Segundo Pedro Granja, no livro Afinal, Quem Somos?, cerca de 120 estudiosos se debruçaram sobre o fenômeno espírita. Esses pesquisadores, eles estavam principalmente interessados na comprovação do fenômeno espírita, né? Então, o pensamento deles era: é verdade que a vida continua? É verdade que os espíritos se comunicam? Ah, é verdade, eu posso provar. Então, o objetivo deles era comprovar essa possibilidade de comunicação, né? Então, comprovar que há vida após a morte do nosso corpo físico, né? Comprovar que nós realmente somos espíritos imortais e que depois da morte continuamos vivos, né? Então, o grande foco
desses quase 120 estudiosos era essa comprovação. Só que também, paralelamente a isso, nós tivemos 2 pesquisadores estudiosos que pegaram uma vertente um pouquinho diferente. E foram eles, Leon Denis e Allan Kardec. Né? Então, o que eles fizeram de diferente da grande maioria daqueles estudiosos? Eles não se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico propriamente dito, né? Mas sim nas consequências morais que esses fenômenos traziam, né? Então, Allan Kardec e Leon Denis, eles saíram para uma leitura um pouco diferenciada daquela que habitualmente se estava fazendo. E a pergunta que eles faziam era a seguinte: se isso é verdade, o que significa para a humanidade? Então, a comunicação existe, o espírito é imortal. Para que isso serve? Não era só para comprovar que isso existia, né? E aí eles continuam dizendo assim: se é fato que os espíritos do outro lado da vida estão em condições espirituais diferentes, uns mais felizes e outros menos felizes, o que podemos fazer enquanto estamos entre os homens encarnados para garantir uma felicidade maior no outro lado da vida? Então, a preocupação de Allan Kardec e Leon Denis não era com o fenômeno, dá para conversar com os mortos, vamos dizer. Não. Eles queriam entender o que é que nós precisamos mudar, qual o caminho que nós precisamos tomar, já que lá no plano espiritual nós temos espíritos mais felizes e outros menos felizes. Por quê? Qual o motivo dessa diferença? E foi isso que intrigou, vamos dizer, esses 2 pensadores. E essa preocupação ela foi tão significativa para Allan Kardec, que quando ele escreveu a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, que foi publicada em 1857, e é composto por 4 partes, ele destaca exatamente essa preocupação. Então, nessas 4 partes que nós temos no Livro dos Espíritos, nós temos a primeira parte que fala sobre Deus e a criação, a parte mais científica, vamos dizer assim, da doutrina espírita. A segunda parte, que foi depois desdobrada no Livro dos Médiuns, apresenta uma discussão sobre o mundo espiritual, a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, os mecanismos da mediunidade e como vivem os espíritos quando no plano espiritual. E aí ele chega na terceira parte. E essa é a parte mais bonita, vamos dizer. Todas são necessárias e se completam, né? Mas essa parte, ela responde àquela questão de o que é que nós podemos fazer aqui para que quando a gente for para o plano espiritual, a gente possa estar entre os mais felizes e não entre os infelizes. E nessa terceira parte é que nós falamos das questões morais, as leis morais, né? E que essa terceira parte depois evoluiu
para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali contém todos os ensinamentos morais que Allan Kardec codificou com a ajuda dos espíritos superiores. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, então, trata das esperanças e consolações da vida futura, né, de como vai ser o destino dos homens, de acordo também com os avanços que a gente faz aqui. Mas é a terceira parte do Livro dos Espíritos que é a que mais interessa para o estudo que a gente propõe fazer hoje. E aí, no Livro dos Espíritos, essa terceira parte, ela compreende as questões 614 até 919. E nós vamos começar exatamente com a primeira pergunta da terceira parte, que diz: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Qual era a preocupação, o foco de Allan Kardec e Leon Denis? O que é que nós precisamos fazer para sermos felizes lá na frente? Né? E aí nós temos essa primeira pergunta, que nos diz que o cumprimento das leis naturais é o único caminho que nós temos para a felicidade. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Nós até podemos tentar encontrar felicidade por outras vias, né, de outras formas, mas o verdadeiro caminho está nas leis de Deus, está na proximidade das leis de Deus. Porque assim, se Deus criou a todos nós e nos deu um destino, que é a felicidade, nós podemos tentar escapar de todas as formas, mas o nosso destino é ser feliz. Né? Então, a gente pode até ficar brincando com as nossas imperfeições, mas lá no finalzinho, em algum momento, nós vamos nos cansar de sermos infelizes e vamos procurar nos melhorar. Né? E se todos nós vamos caminhar em direção à felicidade, não há outra alternativa a não ser nos aproximarmos das leis divinas. Né? Nós, de fato, somos espíritos que caminhamos na direção da felicidade, porque a experiência humana e a experiência da criatura humana é se aproximar da lei de Deus. E aí nós temos, nessa mesma resposta, uma continuação, né? Indica-lhe que o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta. Né? Então, a verdadeira felicidade só acontece quando nos aproximamos das leis divinas. E a infelicidade aparece quando nós nos afastamos das leis. Não é? Então, a resposta ao entendimento de lei natural, ela é bem clara. Para que a gente possa atingir a felicidade, nós precisamos nos aproximar de Deus, das leis de Deus. E nós somos infelizes quando nos afastamos destas leis. Quanto mais a criatura humana decide por si próprio, né, que vai se aproximar de Deus, que vai fazer esse movimento, que vai usar essa dinâmica
na vida, mais fácil se torna que os nossos corações encontrem a felicidade. Então, nós vamos tendo, pelas nossas experiências, a possibilidade de aprimorarmos os nossos corações, de refinarmos os nossos sentimentos, fazendo a opção pelo amor. Enquanto eu não experimentar o amor, eu não sou feliz. Felicidade só acontece quando nós nos aproximamos da lei de Deus. E esse é o nosso destino, é para onde nós vamos. Porque as experiências que nós temos, as encarnações que nós temos, existem exatamente para que a gente consiga desembaraçar as nossas almas das imperfeições que nós também temos. Né? Então, tudo aquilo que a gente passa, todas as experiências que a gente tem, todas as oportunidades que a gente tem, elas servem para que a gente vá aprimorando os nossos sentimentos, que a gente vá refinando as nossas escolhas, né? Deixando de lado o máximo possível as nossas imperfeições. Então, quando a gente começa a experimentar o amor, automaticamente a gente começa a experimentar a felicidade. Então, não existe felicidade sem amor. Nós podemos até, às vezes, querer dizer que existe, mas não existe. Vai ser supérfluo, vai ser rápido, porque a lei do amor é a lei do universo. Então, não adianta a gente procurar a felicidade por outros caminhos que não sejam ou efetivamente o caminho do amor, o caminho de aproximação das leis divinas. Ainda que a gente esteja experimentando algum sofrimento, nós temos sofrimentos por conta das nossas imperfeições. Estamos num planeta de provas e expiações, portanto, as imperfeições ainda são muito grandes, né? Então, mesmo que a gente esteja passando por provações, por sofrimentos, nós podemos dizer que efetivamente a nossa vida tem um encontro marcado com a felicidade. A felicidade está nos aguardando e ela vai ser uma consequência direta das nossas escolhas. É assim que se desenha dentro da perspectiva da mensagem espírita, o destino das criaturas, né? Porque nós vamos aprender a amar e naturalmente nós vamos desenvolver em nós a felicidade. Às vezes a gente vai enfrentar um sofrimento por muito tempo, às vezes por existências inteiras. E esse sofrimento, ele pode nos acompanhar, tipo uma doença que nos acompanha, alguma limitação que nos acompanha, alguma enfermidade, né? Então, nós podemos ter essas dores sim, mas não necessariamente nós temos a infelicidade junto. Aí é que entra a beleza do Espiritismo, do conhecimento espírita, que nos ajuda a entender a dinâmica da vida em que nós estamos inseridos. Quando nós temos sofrimento, nós estamos passando por um processo de aprendizagem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, nós estamos resgatando débitos anteriores que nós fizemos, né? Então, o sofrimento, pelo nosso nível de imperfeição, ele ainda é necessário para que a gente possa aprender e querer se melhorar, né? E isso faz parte, mas paralelamente a esses sofrimentos, nós podemos estar desenvolvendo
a felicidade, a felicidade, ela é da alma, ela é do espírito, ela é a serenidade, ela é a tranquilidade, não é a dor. A dor do sofrimento, ela é física, ela é da matéria, né? Então nós precisamos até fazer essa distinção. Então nós podemos ter sofrimento, mas não necessariamente nós vamos ter infelicidade. Quando Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve. O que é jugo? É o peso nas costas. Por que o peso é leve? Jesus nos disse: meu jugo é leve, porque não tem mágoa. Ele não tinha mágoa, ele não tinha ódio, ele não tinha rancor. Então a vida fica mais leve. A gente pode ir sofrendo no caminho, mas quando a gente opta por viver o bem, a vida ficará melhor. Está dando para a gente fazer essa distinção? A dor é física. O sofrimento é físico. A felicidade é moral. Então, nós podemos ter dificuldades aqui, dores aqui, doenças aqui, mas isso não significa dizer que somos totalmente infelizes. Quando a gente tiver a consciência de que a dor que eu tenho é um processo de aprendizagem que eu tenho, é um processo de correção de erros do passado, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio daquilo que eu estou passando. Eu entendo que eu estou, vamos dizer assim, pagando uma conta atrasada. Eu estou me melhorando. E por isso, a minha carga fica mais leve, quando eu tenho esse entendimento. E quando a gente decidir mudar de vida, interpretar de uma forma diferente, nós vamos começar a ter esse sentimento de felicidade. Então é bem importante a gente entender que sofrimento é físico e felicidade é moral. Até tem o Jorge Elarati, ele usa um exemplo para a gente entender, porque às vezes a gente se atrapalha, né? E aí ele diz assim: uma mulher em trabalho de parto está sofrendo? Sim, né? Ela está infeliz? Não. Porque ela sabe o motivo daquele sofrimento. E aquele sofrimento é só físico. Né? Então, talvez com esse exemplo a gente consiga lembrar disso e poder fazer essa construção na vida de cada um de nós. Para a gente poder trabalhar um pouquinho mais sobre o sofrimento e a felicidade, a gente vai trazer um exemplo de um estudo, na verdade, né, de uma grande liderança espiritual que viveu na região da Índia, né, e que trouxe muitos conhecimentos sobre o sofrimento. Seu nome, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Né? Ele era um príncipe e
logo quando ele era bem criança, o pai dele trancou ele assim num castelo para que ele não visse que fora do castelo existia sofrimento. E um dia ele conseguiu fugir, e daí ele viu que a vida não era aquilo que ele estava habituado a ver lá dentro do castelo, né? E aí ele abandona aquela vida de príncipe, vai morar numa floresta e passa 8 anos entre os eremitas lá meditando, pensando, para tentar entender o que é o sofrimento. E aí ele trabalha em 4 verdades, 4 nobres verdades. E aí depois de 8 anos, então ele sai da floresta e reúne o pessoal numa praça que diz que existe até hoje, lá na Índia, e vai apresentar as conclusões, os estudos que ele fez durante esses 8 anos. E ele vai apresentar, então, as 4 nobres verdades. Aí, quando a gente falar a primeira verdade, todo mundo acho que vai dizer assim, bah, não precisava de 8 anos para chegar a essa conclusão, né? Então, a primeira nobre verdade que ele descobriu é: o sofrimento existe. Claro que a gente vai dizer, então não precisava ficar todo esse tempo lá meditando para chegar a essa conclusão, né? Só que a gente não está sabendo, não. Não adianta a gente dizer, estou sabendo, estou sabendo. Nós não estamos sabendo. O que o Buda quis dizer é que existe o sofrimento e que o sofrimento existe dentro da vida de cada um de nós. E que nós precisamos fazer contato com esse nosso sofrimento. E é isso que a gente não faz. A gente brinca, a gente se esconde, a gente não fala, a gente pula por isso, pula por cima disso, né? Porque é difícil a gente falar sobre as coisas que nos doem. E aí, enquanto a gente não falar e assumir, a gente não consegue corrigir, né? E ele diz assim, enquanto você não reconhecer que tem sofrimento na sua vida, você não vai conseguir mudar, né? Então, a primeira grande mudança que a criatura humana precisa fazer é dizer, na minha vida existe sofrimento. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso me conhecer, né? Autoconhecimento. Porque para eu descobrir onde é que estão as minhas dores, eu preciso me conhecer. Quais são as coisas que me faltam? O que eu preciso descobrir na minha vida? Por que a minha vida não é completa? Eu preciso descobrir que existem coisas na minha alma que são sinais de que eu sou um espírito que ainda sofro. E eu sofro porque me faltam virtudes. Se a gente tem imperfeições, faltam as virtudes. Que a gente tem também, né? A gente tem também virtudes. Mas a gente tem muita imperfeição, né? Então, eu preciso fazer esse movimento, eu preciso fazer essa descoberta, né? Entender que nas nossas vidas nós temos carências. Nós temos imperfeições. Não adianta a gente esconder o que a gente é, né? Porque aí, se eu esconder as minhas imperfeições, eu não faço contato com o meu sofrimento, né? E se eu não fizer contato com o meu sofrimento, eu não vou resolver, porque ele não é meu. Eu não tenho sofrimento.
né? Eu preciso descobrir o que me entristece, o que os outros fazem que me dói, o que eu faço e dói para os outros, o que eu faço a mim mesma que me deixa infeliz. Né? Eu tenho que fazer essa descoberta sobre as imperfeições morais que eu tenho. E somente nesse momento em que eu descobrir, é que eu vou entender que eu tenho coisas para desenvolver. Quando eu descobrir que eu sou pobre de virtudes, eu estou apto a fazer a minha mudança. Isso é claro, né? Porque se eu estou certa, eu não preciso mudar, porque eu estou certa. Eu só vou mudar quando eu entender que eu posso ser diferente, que eu estou agindo errado. Então a gente viu como é profundo dizer, né? O sofrimento existe. Precisou mesmo dos 8 anos para que a gente pudesse agora acessar essa informação dele. E aí quando a gente pega o discurso de Jesus, né, não do Buda, de Jesus, o primeiro discurso dele, que foi o Sermão do Monte, ele mostrou as bem-aventuranças. Né? Buda mostrou as nobres verdades e Jesus nos mostrou as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a gente não descobrir que tem carência de virtude, que você é pobre de virtude, você não vai conseguir mudar. Do mesmo jeito que o Buda falou, você tem sofrimento, você tem carências na sua alma, Jesus também nos disse. E nós precisamos descobrir que nós temos carências de alma. Porque se eu achar que eu sou rica de espírito, se eu achar que eu tenho toda a riqueza do mundo, se eu estiver coberta com a capa da soberba, eu não vou mudar. Não é? Se eu achar que eu estou certa, eu não vou me transformar. E eu preciso me transformar. Mas eu preciso reconhecer primeiro que eu estou em erro. Né? Somente as criaturas humanas que, em função das suas histórias de vida, já perceberam que em suas almas existe o sofrimento, são capazes de iniciar o seu processo de transformação. Então a gente já entendeu existe o sofrimento. Né? Vamos passar agora para a segunda nobre verdade. E o Buda nos diz: existe uma causa para o sofrimento. Se perguntassem para a gente ia dizer, pelo menos umas 200. Ódio, raiva, inveja, intranquilidade, revolta, violência. A gente já, rapidinho, a gente ia achar umas 200 causas. Né? E aí, ele vai dizendo, o Buda, no seu discurso, ele vai falando que é uma só a causa. E aí, em alguns lugares do discurso dele, está escrito que todo sofrimento humano está vinculado ao apego. É o apego que gera todo o sofrimento que a criatura humana tem. Né? A gente cria apego, né? Achando que as coisas são nossas e depois as coisas não são nossas, as coisas se vão. E aí nós temos sofrimento. Quando nós perdemos as coisas, quando nossos entes queridos desencarnam, a gente sofre porque a gente criou apego. Então,
em algumas partes do discurso do Buda, parece que nós sofremos porque temos apego. Mas um pouco mais adiante, ele fala do sofrimento da impermanência, que é porque as coisas mudam e a gente não quer que elas mudem. Né? Então a gente se olha no espelho e vê que está ficando velho, e eu não queria ficar velha. Então esse é um sofrimento da impermanência. Eu não queria que meus filhos crescessem e fossem embora. Eu queria que eles ficassem sempre ali pertinho. Né? Então esse ele chamou de o sofrimento da impermanência. Tem outros estudos do Buda que falam que o sofrimento, a razão do sofrimento é a ilusão. Porque a gente tem a ilusão de que a vida é só a vida material. Né? Que a verdade é só aquilo que os nossos 5 sentidos apreciam. E quando a gente se dá conta que não é, né? Eu fico doente e daí eu vejo que o meu corpo já não é mais o mesmo. Então eu tinha uma ilusão. Né? Mas aí o Buda volta e diz: todo sofrimento humano decorre de uma única causa. Aí a gente vai dizer, então é o apego? Não. É a ilusão? Não. É a impermanência? Não. O que engloba tudo isso? Desconhecimento das leis espirituais. Então, a causa do sofrimento é o desconhecimento das leis espirituais. É eu não saber que eu sou uma alma imortal. É eu não saber que existe vida após a morte do corpo físico. É não saber que existe a lei de causa e ação, causa e efeito. É não saber que existe a reencarnação, a evolução, e é não saber que o nosso destino é a felicidade. E a felicidade só vem pelo caminho da vivência do amor. Isso é desconhecer as leis espirituais. Desconhecer que é o amor que abre a porta para a felicidade. E se eu não tiver essa compreensão, eu não vou conseguir entender. E o sofrimento vai permanecer. Então, por que a criatura sofre? Porque desconhece as leis espirituais. E aí, nós temos a terceira nobre verdade. Então, vamos avançando com as nobres verdades do Buda. E a terceira nobre verdade é: existe uma forma de acabar com o sofrimento. Se a causa do sofrimento é o desconhecimento das leis espirituais, a forma de acabar com o sofrimento é conhecer as leis espirituais. Né? É fazer um processo de autoconhecimento, é estudar as leis espirituais, estudar o espiritismo e lembrar sempre que o conhecimento, ele é só para mim. Né? A gente já percebeu que cada um de nós tem uma alma. Todo mundo tem uma alma, ninguém tem duas e ninguém não tem alguma alma, né? E isso é para a gente aprender que cada um cuida da sua alma, né? Porque para salvar a alma, cada um salva a sua. Nós não mudamos o outro. Nós não salvamos o outro, nós só conseguimos salvar a nós mesmos, né? Porque o conhecimento espiritual, ele salva somente a mim mesmo. Então, porque eu que vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não é o outro que coloca em prática aquilo que eu aprendi. Ele tem que aprender.
né? Então, às vezes, a gente tem um filho e que a gente quer ajudá-lo, salvá-lo, e a gente ama desesperadamente, né, os nossos filhos, mas é ele que tem que se salvar. A gente pode alcançar o fósforo, mas quem acende a iluminação interior dele é ele. A gente pode dar todo o suporte, e deve. É para isso que a gente veio como pai e mãe, né? E deve. Mas eles têm a responsabilidade, né? Então, a gente recebe o conhecimento espiritual, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento, mas eu é que vou fazer que esse conhecimento me ilumine. Por exemplo, se a gente pegar numa turma de estudo aqui da Casa Espírita, né? As mesmas aulas, as mesmas lições, lemos os mesmos livros, ouvem as mesmas explicações, mas o aproveitamento é diferente, né? Por quê? Porque cada um faz o seu uso de acordo com a sua motivação e o seu autoconhecimento, o seu conhecimento espiritual. Então, a gente já viu as 3 nobres verdades primeiras, né? Existe o sofrimento, existe uma causa para o sofrimento e existe uma forma para acabar com o sofrimento. E, na verdade, poderia terminar assim, né? Porque a gente já viu tudo e já viu o que tem que fazer. Mas o Buda percebeu que muitas pessoas tinham um conhecimento espiritual, mas não se transformavam, né? Tem aquela pessoa que você diz assim, ele tem muito conhecimento, mas trata as pessoas muito mal. Ele sabe tudo, mas é grosseiro, não tem paciência, discute, briga com a família, briga no trabalho, briga em todo lugar que tiver, mas ele conhece as leis espirituais. E aí, diante dessa realidade, então o Buda trouxe a 4ª nobre verdade. Vocês acharam que ia terminar na 4ª, daí ele puxa um caminho de 8 passos, né? Então, existe um caminho para se libertar do sofrimento. Porque a gente já entendeu que existe, que a gente precisa se conhecer para ver o que nos machuca, por que a gente sofre. Já entendeu por que a gente sofre, qual é a causa, e o que dá para fazer para eliminar essa causa. Só que às vezes só ter o conhecimento não provoca a transformação. E aí ele nos traz rapidamente um caminho de 8 passos, que são esses. Primeiro passo, pensar corretamente. É fazer a leitura da vida pela ótica espiritual. É você ter a mente focada nas verdades que você conhece. Então, isso é pensar corretamente. Pensar incorretamente é querer se vingar, achar que a vida é só material, né? É se comportar de uma forma diferente daquilo que a gente conhece, né? Então, a gente precisa pensar corretamente, agir de acordo com as nossas crenças, né? Isso é pensar corretamente. O passo número 2 é fazer que as suas experiências de vida estejam baseadas naquilo que a gente conhece. É a maneira como a gente age na vida, como a gente funciona, de acordo com aquilo que a gente acredita. O terceiro passo, falar corretamente. É a gente conseguir
de fato, criar um processo de libertação das nossas almas, é falar de forma produtiva, é não ofender as pessoas, é falar de forma orientativa, não de forma não com soberba, não com orgulho. É falar com as pessoas de forma a colaborar com todas. O passo número 4, agir corretamente. As minhas ações têm que ser correspondentes ao meu sistema de crenças. Então eu não posso aquela coisa assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu falo. Não. A gente tem que fazer aquilo que a gente faz. A gente tem que falar aquilo que a gente faz e fazer aquilo que a gente fala. O passo número 5, viver corretamente. É fazer da nossa vida uma constante vigilância da nossa transformação. A nossa transformação para sermos verdadeiramente boas pessoas. Porque é bem fácil, por conta das nossas imperfeições, a gente sair do caminho reto. Não é? De repente a gente está tranquila, entra num lugar que tem uma confusão, que tem uma briga, e de repente a gente está ou do lado do A ou do lado do B. E aí a gente já começa a atacar. Então, nós precisamos estar em constante vigilância da nossa transformação. Colocar como propósito e acompanhar. 6º passo, esforço correto. Completa o anterior, né? É não desistir. Né? Estar sempre se transformando. O esforço correto é a transformação moral que Allan Kardec falou. Né? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, e para que elas acompanhem sempre o nosso propósito de mudança. Né? E às vezes a gente escorrega e volta para a linha certa. Né? O esforço tem que estar sempre presente. É a nossa capacidade de, dentro do cenário da vida, estarmos atentos para trazer todos os dias algo de melhor do que teve no dia anterior. Todo dia tentar fazer alguma coisa a mais. Esse é o esforço correto. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu era daquele jeito, agora eu não sou mais. Né? Eu era de uma forma, agora eu sou de outra. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e se dar conta dessas leis, a gente consegue perceber mudança daquilo que a gente era para aquilo que a gente está se transformando. Né? Preciso estar, então, o tempo todo me melhorando. O 7º passo, atenção correta, é você estar atento para as coisas que acontecem ao redor de você. Se as pessoas te criticam, dizem que você está fazendo uma coisa errada, a gente precisa estar com a mente aberta, com criticidade, para aproveitar. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente falou antes, nós temos, nessa terceira parte, uma fala, uma pergunta de Allan Kardec sobre o processo de melhoria, e quem responde é o Santo Agostinho. Né? É fácil fazer? Como que eu posso fazer? E ele diz, fazei como eu fazia quando eu estava na terra. Toda noite, antes do descanso, eu passava em vista o que eu fiz durante o dia. Se eu ofendi alguém, se alguém tem motivo para duvidar de mim, né? E se eu fiz alguma coisa contra Deus, contra o meu irmão,
e contra eu mesma, né? Então, esse é estar com a atenção correta, a gente se analisar. E o 8º passo, complementa também o 7º, é tirar um tempo todo dia para meditar sobre as nossas vidas, né? É revisar a vida, é fazer isso que o Santo Agostinho disse. A gente não precisa ficar em posição de meditação, a gente só se recolhe para daí a gente entender se mais alguma coisa ainda precisa ser mudada, né? E aí, quando a gente conseguir executar esses 8 passos, depois de passar pelas 4 nobres verdades, né, a gente pode encontrar a cessação do sofrimento. E aí a gente terá entendido a fala de Deus, que nos falou um pouco através da dor, mas nos apontou sempre o caminho do amor, né? Então, é possível sim cessar o sofrimento, mas é preciso que a gente conheça as leis espirituais e que a gente faça o nosso movimento de transformação, o nosso movimento de evolução moral, né? E aí nós voltamos à pergunta inicial, quando Deus nos fala pelo amor e pela dor, nós conseguimos realmente ouvir? Que a gente possa usar o final de semana, né, para refletir um pouquinho sobre o quanto nós estamos ouvindo da fala de Deus nas nossas ações. Muito obrigada, boa noite. Zete, vamos todos com o tema, então, de casa, dos fáceis, né? Então vamos agora passar para o segundo momento da noite. Vamos reduzir a luz. Os trabalhadores da casa podem, por gentileza, se colocar à disposição do trabalho. Vamos aquietando nossa mente, nossos pensamentos, aproveitando a energia desta casa e fechando os nossos olhos para receber então o passe coletivo. Pai de infinita bondade, agradecemos por estarmos aqui, pela oportunidade da reencarnação e do estudo. Senhor, que saibamos perceber a Tua presença, sem ruídos. Sabemos que nunca estamos sozinhos, que Tua presença acompanhe cada passo da nossa jornada. Que os benfeitores espirituais, guiados pelo amor e pela lei do progresso, possam nos inspirar, nos sustentar e nos amparar. Senhor, que saibamos acolher, escutar e ajudar os que necessitam de auxílio, mas que, acima de tudo, saibamos transformar nossas próprias dores em aprendizados e olhar para cada desafio como oportunidade de nos melhorarmos. Obrigada, nosso amigo Jesus, por nunca soltar a nossa mão e por nos amar, mesmo naqueles dias em que menos merecemos. Que a lei divina do amor nos conduza à evolução espiritual e que nunca nos falte a certeza de que há amparo sustentando nossa jornada. A propósito, naquilo que ainda não compreendemos, e que a luz
mesmo quando tudo parecer escuro. Nos capacita para iluminar com confiança nossos medos, para colocar diante de Ti, Senhor, com humildade nossas preocupações. Que cada espera nos ensine sobre paciência e que cada prova nos desperte compaixão. Somos Teus filhos amados e aprendemos a confiar e sentir Tua presença conosco, segurando a nossa mão. Que a lei do amor, que governa o universo, governe também os nossos corações. Agradecemos a espiritualidade luzeira que nos acompanha neste momento e lhe rogamos, nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos da noite. Muito obrigada, nosso amado Mestre Jesus, que Tua luz alcance nossos lares e nossos familiares. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, então, pela presença. Que tenhamos todos um bom retorno aos nossos lares. Nos vemos na próxima semana.